E aí pessoal, tudo bem com vocês? E acabou o Tato Steel Master 2024. E eu acho que o ganhador foi uma surpresa. O ganhador vai sair dessa partida entre Weiwei e Gukesh. Uma partida muito interessante. E acho que vai ser assim uma surpresa geral. O Weiwei estava de branco e o Gukesh de negras. Vamos lá. Cavalo F3, D5, E3, cavalo F6, C4, E6. Foi uma abertura inglesa meio diferente aí, né? Mas virou uma inglesa. B3, bispo D6, B2, cavalo C6, C por D5, E por D5. 7 G3, roque, bispo G2. Aqui as ligas estão um pouco melhor. Estão com uma estrutura melhor, já fizeram o roque, agora as brancas vão fazer, está um pouquinho melhor. Dama E7, roque, cavalo E5, cavalo por E5, bispo por E5, bispo por bispo. Deram uma limpada aí, né? Mas agora tá bem equilibrado, né? Cavalo C3, C6, protegendo o peão do centro, B4, H5, H3, bispo F5, B5. Era melhor, em vez de jogar B5, ele jogar dama B3. Pois aqui, ó, aqui ele ia botar numa posição muito melhor, que aqui as brancas não estavam, a dama não estava fazendo nada, deixou as torres olhando uma para a outra. Seria melhor lance do que B5. Mas vamos lá. Daí jogou D4, avançou, tacando o peãozinho. Aqui, ó, bispo D3 seria superior. Se ter o bispo aí vai ser um terror, né? Esse bispo aí ia ficar aterrorizando as brancas. Seria assim, uma posição muito interessante para ele, né? Bem superior, né? Daí ele ia jogar Rook 1, Torre 1, C por B5. Então o bispo protege o peão e fica numa posição muito forte aí. Mas vamos lá, o que jogaram? Vamos ao que jogar? D4, E por D4. Opa. D4, E por D4. Dama por D4. Daí bispo, B por C6, B por C6. Dama F3. Atacando o bispeto. Bispo E6. Dama E3, querendo trocar as damas. As brancas seria muito interessante, né? Que ele ia trocar as damas, ia ficar com dois peões no centro, que ia ser bem interessante para ele, né? Contra um peão aqui isolado que tem aqui das negras. Mas as negras não quiseram trocar, perceberam que não ia ser uma boa. Rei H2, tirando o rei, deixando o rei bem fortinho ali, seguro. H4, G para H4, torre de F8. Se fosse bispo C4 ia ser uma forte ameaça aí, né?
Do mesmo jeito, esse é um bispo muito forte aí. Mas não foi isso que jogaram, né? Jogou dama G5, dama D6, dama G3, torre de A D8. O tipo ataca, eu contra-ataco e esse peãozinho que está atrasado aqui de D ia ser uma boa. Ia ser um bom ataque aqui para atacar. Torre de A D1, bispo C4, ameaçando outra torre. O que talvez seria para simplificar aqui, ó. Jogar cavalo E5, dama por dama, torre por dama, cavalo E4, torre D4. Mas eles jogaram o quê? De bispo C4, torre G1. Cavalo H5, dama por dama, trocou, torre por torre. Bispo F3 ameaçando o cavalo, cavalo F6, torre G5. Começa a botar. Eu achava que uma ótima seria dobrar as torres, mas o Wei não achou melhor isso não. Eu acho que tinha certeza que ia ter jogado a torre, tudo bem, a torre ia ficar dominando essa ala inteira, mas ele tirou o rei da frente, acho que ele esperava a mesma coisa, o Cash esperava a mesma coisa. Mas ele não jogou. Ele trouxe a torre C5, ameaçando o bispo, a ganhar o bispo e ganhar o peão, né? Porque ela tá atacando o peão e o bispo. Mas tirou o bispo fora, bispo D5, dessa maneira ele protegeu os dois. Daí cavalo por bispo, D4. Eles estão simplificando bem o jogo, né? Eu não sei, com essa posição aberta assim, eu acho que o bispo é mais forte que o cavalo. Vamos ver, com peões separados assim nas alas. Torre F6, torre D3, cavalo B4, ameaçando a torre e o peão. Torre B3, cavalo voltou de novo D5, H5. E começou a avançar os peões dobrados aqui da coluna H. G6. Agora para desdobrar, né? Essa não deu para entender, mas enfim. Seria melhor jogar cavalo E7. Mas ele jogou G6. A branca saiu na hora trocando, né? F por G6. Se for ver, ó, vamos voltar um pouquinho, ó. Os dois peãozinhos estavam até que deixando o rei ali quietinho, numa posição bem interessante. Mas olha, trocaram e acabou ficando sem nada. O que seria melhor? Em vez de pegar com o peão, de capturar com o peão, capturasse com a torre. Mas capturou com o peão. Seria melhor que a torre, pois bispo por D5, C por D5, torre por D5, torre 2. Seria interessante essa continuação. Mas eles jogaram o quê? Rei G3 para proteger o bispo e botar a torre para jogar, né? Que a torre estava protegendo esse bispo. Cavalo E7. Jogou agora, né? A nossa sugestão era que ele jogasse no lance 34. Mas ele jogou agora. Bispo E4. Torre D6. Ameaçando o peãozinho.
torre C4. Então aqui podia ser o mais interessante aqui, ó. Torre de FC3, cheque, rei G7, rook E5. Aqui ia dar um monte de possibilidade para branca, né? Aqui a branca já está bem superior, né? Torre de D8, torre de BB4, todo mundo defendendo o peãozinho forte de D aí. Tá sozinho, solitário no centro. Rei F7, começa a aproximar o rei os dois, rei F3. Aqui seria interessante H4. Tá essa briga no centro, o negócio é atacar pelas alas. Mas vamos lá, jogou torre rei F3, rei F6, rei E3. O melhor aqui seria torre A4. Ele poderia ameaçar o peãozinho, vai trazer o rei, né? Trazer o rei para... Mas seria mais interessante. Mas jogou torre de 8 D7 justamente para proteger o que eu tava, a jogada que eu queria fazer. Aqui, se jogar, ele podia também, ó, seria interessante para as negras jogar torre H8. Porque para proteger esse peão ali, tem que retornar, trazer o bispo para G, o bispo para G2. Manter equilíbrio seria uma jogada interessante. Mas vamos lá jogar torre B8, torre E6 atacando o bispeto, rei D3. Ó, e avançou o peão de F aqui. Ele segura todo o centro, né? Que não tem. Vai ser difícil tirar. Torre de D6. Cheque. Torre F8. G7. Torre B8. Rei F6. Rei C3. Torre E6. Agora ele jogou F3. Apesar que assim, se fica esse peão aqui, esse peão de H, vai ficar sem defesa com o bispo, né? Mas o bispo tá fechando o centro aí, né? Pra tirar esse bispo aí não vai ser fácil. Cavalo D5, cheque. Rei B3. Cavalo E7. As brancas não querem trocar o bispo pelo cavalo. Pelo menos por enquanto, que o bispo está mais vantajoso aí que o cavalo. Ou então, Rook H7, foi o que eu falei, atacar, ele poderia atacar esse peãozinho aqui de H3. Mas vamos lá, ele não se preocupou com isso não. Ele foi H4, agora que vai começar. Cavalo F5, Rei C3. Ele continua não trocando o bispo pelo cavalo. Aqui seria interessante, ó, torre por C6, cavalo por D4, ele dá cheque. Seria interessante, seria catastrófico, né? Ou cavalo D4, perde D5. Aqui rei B2, cavalo por C6, e ia ser uma tragédia. Mas não foi isso que aconteceu, né? C3, bispo D6, torre D6. Bispo peãozinho do tipo, pega minha torre que eu pego a sua. Porque na realidade, ó, essa captura seria errada, né? Melhor seria, ó, porque do F cai a torre. Ele fez o certo, mas vamos continuar lá.
torre C7, torre cheque seria a torre 3 cheque seria melhor, daí a continuação ia ser bispo B4, torre C7. Mas vamos lá, eles não jogaram isso, né? Jogou torre C5, torre 3 cheque, rei D2, torre A3, bispo D5 protegendo o peãozinho, torre D7, torre C6 atacando o cavalo, torre A5 atacando o bispo, A4 talvez ia ser bem mais interessante, né? A4 é que vai aproximar o rei, mas porque se ele jogasse A4 ameaçando, ele ia ter que subir o rei. E você ia atacar os dois peões na realidade, né? Porque se ele sobe o rei, você ia atacar esse peão de A que já está sendo atacado aqui. Se você jogasse torre A3, dava cheque, né? E atacava esse peão aqui de F também. Mas vamos lá, o que aconteceu? Jogou bispo D3. As brancas estão ganhando espaço, né? Claramente tá. E ela tá ganhando, e claramente ela tá ganhando. Nós percebemos que já começou a envolver as negras. Rei E7, torre G8, rei F6, rei E8, rei F5. Agora que foi a burrada do Gukesh, né? Essa foi de doer. Mas ele estava numa situação também de quase mata, ele estava complicado, mas agora foi o tiro de misericórdia. O Wei jogou o quê? Bispo E6 cheque. E o Gukesh desistiu, né? Também não dá para continuar, vai perder a torre. É, não tem muita saída aí. E o Gukesh desistiu. Já estava pensando aqui, não tenho. Voltar aqui. O rei só podia ir aí. Deixa eu ver. Não, ele tinha outras saídas, né? Ele poderia jogar aqui em G7. Tudo bem que a situação não tá boa para as negras, mas tá com dois peões a menos. O bispo tá bem superior a esse cavalo. Esse cavalo não tem pra onde ir, né? Só na defesa, porque ataque ele não consegue praticamente atacar. O rei, o bispo e a torre, o bispo tá imobilizando de várias casas dele. Os peões que ele pode atacar é só aquele peão de H mesmo aqui que tá. Mas o bispo tá bem melhor. E que jogada, né? Foi uma vacilada brava. Mas deve ser aperto de tempo. Cheque e acabou. E incrível, hein? O campeão do Tati Steel 2024 foi o Wei Wei. Eu acho que pelo menos para mim foi uma surpresa. Tudo bem que ele é um Super GM, tem 2.740 de rate, mas ele não era o favorito na bolsa de apostas, não. Viu? E o Guiri, que foi campeão do ano passado, Nepo. O Cash, Vid, Prague.
Tem um monte de jogador teoricamente bem mais famoso que você vê o tempo inteiro disputando os principais torneios. Mas parabéns ao Wei, ou Wei, né? Mas parabéns a ele que foi o campeão. Junto, assim, vários jogadores estavam empatados em primeiro. O Gukesh, o Guile. Mas o Wei foi campeão. Principalmente para essa última vitória, né? Falou, pessoal. Valeu, muito obrigado. Curta o canal. Deem like, se inscrevam. E bora lá. Vamos continuar. Agora acabou o Tata Steel Master. Eu pretendo trazer 10 jogos que eu selecionei que estão entre os melhores de todos os tempos. Procurei, vi o que o pessoal falava, procurei aí nas plataformas, tudo. Umas partidas muito interessantes. Como acabou o Tat Steel e acabou Floripa, eu vou colocar essas partidas, as próximas vão ser essas partidas. Daí eu vou ficar colocando partida ainda do Eikenzi, ou Eikenzi não, do Zurich 53 e entrar com essas partidas. Com essas 10 partidas mais que eu vi que selecionaram, dei uma olhada, algumas eu já conhecia, meu treinador já tinha mostrado essas partidas e eu vou trazer para vocês. E depois de acabar o livro do o livro do Capablanca, Fundamentos, eu quero ver se eu trago o livro do Táticas de Checkmate, do Garry Kasparov, para a gente fazer a mesma coisa, trazer tudo do livro para o pessoal. Eu achei esse livro muito interessante. É talvez o melhor jogador de todos os tempos, né? Eu sou muito fã dele. E eu acho que ele vai trazer assim muito interessante também. É um pouco mais aprofundado do que os fundamentos do Capablanca, mas ainda é muito instrução assim muito importante para jogadores intermediários e amadores. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, até mais.